o SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência que foi implantado pelo Ministério da Saúde em Santa Catarina por volta de 2005, 2006. Né? Começou primeiro na capital, depois difundiu para o restante do estado. Tá? É um serviço nacional hoje, tem em todo o Brasil. E o SAMU em Santa Catarina é o único SAMU no Brasil que é um SAMU estadual. Aqui chega a ter mais aparelhos e mais condições de atendimento do que dentro de um hospital. Tá? Então assim, o SAMU atende todo caso que seja de urgência e emergência em risco de morte. Tá? Vamos tentar citar alguns casos assim. Uma pessoa com dor no peito, que é um infarto, acidente vascular cerebral, que popularmente é conhecido como derrame, acidentes de qualquer natureza, desde que envolvam o risco à morte daquela pessoa. Né? Casos clínicos são aqueles casos que a pessoa não se envolveu em acidente, que são por causa de alguma doença, tá? E os casos de acidente de qualquer nível de trauma, desde acidentes de trânsito, automobilístico ou domésticos, no caso. Além do atendimento na casa ou em via pública, o SAMU também faz o esquema de transferências. Como é que funciona? Por se tratar de uma UTI móvel e ter médico dentro aqui, a gente realiza transportes quando um paciente, por exemplo, se ele está num leito de uma emergência e precisa de uma vaga de UTI num hospital que fica até mesmo 200, 300 quilômetros em outra cidade. Então quem faz o transporte é o SAMU. Mas lembrando de que esse transporte só é feito para pacientes do SUS. Tá? Então, transporte feito qualquer hora do dia, da noite, tanto criança, recém-nascido ou como adulto. Tá? E o transporte é feito no estado inteiro. E já existiu casos do SAMU acabar fazendo transporte para outro estado. Então assim, o médico que deseja trabalhar e tem vontade de trabalhar no serviço, tá? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer especialidade, ele tem que ter perfil para esse tipo de serviço. Ele tem que gostar e saber fazer esse tipo de serviço, né? O SAMU, por exemplo, nunca contrata recém-formados, tem que ter no mínimo 6 a 1 ano aí de formado, tem que ter os cursos de emergência, principalmente cursos internacionais, e está dentro desse padrão aí. Não, ele não vai te atrapalhar. Não, por causa do barulho. Ah, bom. E daí aqui depois eu queria fazer com relação ali à regulação. Por exemplo, assim, Carlos, como que vocês identificam, por exemplo, o caso em que a ambulância vai e o caso em que a ambulância não vai? Por exemplo, assim, vocês fazem o primeiro atendimento ali, vocês vão atender a pessoa pelo telefone. E daí, assim, o que é decisivo no momento de decidir se realmente aquela pessoa precisa de uma ambulância ou não? Aquilo não é um caso para o SAMU, por exemplo. Entendi. É um infarto, mas quais são os pontos que fazem identificar que isso é um infarto, que realmente a ambulância tem que sair agora? Entendi. Pode falar? Então, assim, os casos que são identificados como urgência e emergência, naquele qual a gente decide mandar ou não mandar a ambulância, depende muito da informação que a gente escuta do outro lado do telefone. Tá? Mas é muito fácil de identificar, o médico ele tem como ter essa percepção, né? Ele tem um treinamento ao longo dos anos de faculdade para identificar um caso grave. Se a vítima está consciente, se não está consciente, se respira ou não respira, se tem batimento cardíaco, né? Ou até envolvendo a cinemática do trauma, foi atropelado ou se envolveu numa colisão frontal. Então, depende do que a gente escuta do outro lado, mas na dúvida a gente acaba mandando quase sempre, porque você nunca quer contar com a dúvida de errar também, né?